Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E nesse momento estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor. Sem tanta teoria, é o dia a dia do empresário na prática. Hoje estamos em clima natalino por aqui. E quem empreende sabe que Natal, mais do que um momento de festa e celebração, é mês de pagar 13º e INSS. O episódio de hoje é para quem quer aprender como escalar o seu negócio. Uma conversa sobre processos, cultura, construção de marca e decisões que permitem ao negócio sair da operação do dia a dia e construir valor de longo prazo. E para falar sobre isso, nosso convidado é Tony Cozendey, CEO e fundador do Instituto Visão Solidária, líder da rede Prosperity, um movimento empresarial evangélico, e também flamenguista, não está muito feliz hoje. Tony começou como pequeno empresário e ao longo da sua trajetória estruturou seu negócio, transformou sua operação em marca e avançou para o modelo de franquias, um verdadeiro case de sucesso. Tony, seja bem-vindo, fala pra gente um pouco aí da tua história, meu amigo. Fala, Marcelo, tudo bem? É bom estar aqui com vocês. O Tony é um jovem sonhador, nascido no interior de Rondônia, filho de comerciantes, que saiu de casa muito cedo, aos 15 anos de idade, e que tinha muita convicção do que queria. Eu digo que na jornada do empreendedor, às vezes ele leva muito tempo para descobrir o que realmente ele quer para a vida dele, né? Alguns sonham em serem dentistas, médicos, advogados, mas eu sempre sonhei ser empresário e construir a minha vida em cima disso. Então, eu sou o jovem que saiu de casa aos 15 anos e ao invés de sonhar em ser um jogador de futebol, eu saí com o desejo e sonho de construir empresas, prosperar através disso e realizar os meus sonhos. Então esse é o Tony. Esse é o Tony que do interior de Rondônia ousou sonhar além, né? Não parou frente às dificuldades e desafios que a vida apresentou no caminho, decidiu vencê-los, superá-los para realizar os seus sonhos, os sonhos, né, da sua família e poder, mais que isso, na jornada descobrir que quando isso acontece, você pode contribuir com a vida das pessoas. Esse é o Tony. Com certeza. É isso aí, Tony. Tony, eu vou começar fazendo uma pergunta que todo empresário passa por isso em algum momento. Como foi começar no ramo de óticas, sem estrutura, capital ou nome no mercado? Me fala desse segmento que é um segmento tão concorrido. Quando eu saí de casa aos 15 anos de idade, eu tinha uma convicção, queria ser empresário. Agora, o setor e o segmento, Deus apresentou para mim, né? Eu ia dizer que a vida me apresentou. Na verdade, foi Deus que apresentou para mim o setor. Eu comecei muito antes, né, de ter o meu primeiro CNPJ, minha primeira ótica. Aos 15, meu primeiro emprego de carteira assinada foi em uma ótica. Certo. Então, eu comecei como office boy, no interior de Rondônia, cobrador. Aprendi a montar óculos, ajustar óculos, depois me tornei vendedor, isso com 15 anos de idade, né? Só aos 19 anos eu tive a oportunidade de arrendar uma ótica. E aí, enfim, eu saio com 17 para 18 anos para trabalhar em uma ótica, e aí nós estamos em Rio Branco, no Acre, eu vim morar no Acre na época, certo. E trabalhei em uma ótica na Galeria Meta, a famosa Galeria Meta, né? A época era o shopping da cidade, não tinha shopping center ainda. Foi quando eu conheci o Silvinho, né? Nessa época. Olha que tem tempo, hein, menino? O Silvinho tá velho e eu também. Tá velho. Bom, e aí vim trabalhar nessa ótica, trabalhei 1 ano. E eu conheci um pessoal que tinha aberto uma ótica numa região do centro da cidade. Mais especificamente, falando aqui pros acrianos, na Ladeira da Base. Ok. Que é bem conhecida, tinha uma ótica lá, não ia bem. Um dia eu tô andando na Galeria Meta. Essa pessoa falou, Tony, queria falar com você. E aí, pois não. Compra minha loja? Falei, compro, só que eu não tenho dinheiro. Você me parcela? E aí ele falou, não, eu preciso do dinheiro, pagar alguns compromissos, etc. Eu falei, então me arrenda. Então hoje eu tenho uma franquia, brinco com os meus franqueados mais próximos que pagam royalties hoje. Falei, eu comecei pagando royalties. Cara, assim, 2, 3 dias depois eu tava contando o estoque, saí do emprego e arrendei aquela ótica. Quantos anos, Tony? 19 anos de idade nessa época, 2010 aproximadamente. Nasceu ali meu primeiro CNPJ em uma ótica arrendada. Certo. Não era a melhor condição, mas eu sempre digo que para empreender você nunca vai ter o cenário ideal para você começar.
você vai ter o cenário que se apresenta. E aí você vai ter que colocar uma gotinha de coragem e de fé para você dar o primeiro passo e começar. Então, aos 19, Ladeira da Base nasceu aqui em Rio Branco as Óticas Mais, que tem até hoje, né? Que são outros donos, etc. Depois eu vendi, etc. Fui embora para o Rio de Janeiro. Mas assim, a condição, do ponto de vista financeiro, não existia, Marcelo. Sim. Não existia. Mas eu criei as condições. Certo. Tive coragem, arrendei. 6 meses depois, essa pessoa, o ex-dono, me liga, né? E eu consigo comprar parcelado, pagar, e assim começou a minha jornada. Legal. O meu sócio era o Banco do Brasil à época, né? Fui no caixa eletrônico, peguei 10 cheques do Banco do Brasil, dei para o cara parcelado 10 vezes. Meu capital de giro era o BB Giro Rápido, a quase 3% de juro ao mês, mas foi o primeiro crédito que eu acessei à época no Banco do Brasil, que é o que me fomentou, colocou fluxo de caixa e eu comecei a minha jornada. Então assim, não tinha dinheiro, não tinha grana. Os primeiros anos foram muito difíceis, não ganhava dinheiro. Por quê? Não é porque o mercado é concorrido. Eu não ganhava dinheiro porque eu não tinha experiência de gestão ainda. Certo. Eu queria vender, eu queria me posicionar, eu queria tornar minha marca conhecida na cidade, mas eu não sabia separar as coisas. O que é realmente investimento em marketing, o que é o tempo que precisa para que eu consolide o negócio. Então eu colocava muita grana, muita energia, não conseguia construir lucro. E aí você falou, poxa, tem tanta ótica, né? Num ambiente, num negócio que tem tanta ótica. Na verdade, o que faz o seu negócio ser bem sucedido ou não, não é se você tem muito concorrente ou não. É se você se posiciona no mercado diferente dos seus concorrentes, e se você assim o faz, você consegue gerar uma experiência inovadora para o consumidor final, para o seu cliente, e com isso você consegue vender mais. Porque se tem muita ótica, se tem muita farmácia, é porque tem muito consumo. Sim. Né? É porque a população precisa muito de você e do seu produto. O que você precisa é ter diferenciais competitivos que separem você dos demais. Percepção esse é o ponto. De valor, assim. Tem que gerar valor, de alguma forma. Começando por uma comunicação assertiva, né? Okay. E para se comunicar de uma forma assertiva, tem que saber quem é seu cliente. Porque se você quer todo mundo, você não tem ninguém. Né? Quem é o meu cliente? Qual é o meu público? É A, é B, é C, é D? E esse foi um dos erros que eu cometi, Marcelo, no início da minha jornada. Porque eu tinha uma loja popular, quem bancava e fazia eu pagar as minhas contas era o público C e D. Sim. Né? Era o povão, é quem compra. E em dado momento eu montei uma segunda loja chique e bonita, aqui em Rio Branco, e eu pensei que o público A e B, eu ia conseguir falar com esse público, e eu não sabia falar com esse público. E eu não sabe, se você não sabe se comunicar com o seu público, qualquer marketing que você fizer, por maior que seja, você vai jogar todo o seu dinheiro na lata de lixo. Desperdício. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. E empresa precisa aprender a se comunicar. Você me perguntar, qual é a coisa mais complexa na sua percepção para uma loja de varejo, para ela conseguir ter sucesso? A coisa mais difícil e um dos maiores erros que empreendedores cometem no varejo é o erro de não saber quem é o seu público-alvo e como se comunicar com ele. E aí você fica atirando para todos os lados e não fala com ninguém. Certo. Você não gera valor, porque você não sabe se comunicar com o seu público, então ele não vê valor no que você faz. E pode ser o melhor serviço ou produto que você tenha. Se o seu público não consegue identificar isso em você, você vai fechar as portas tendo o melhor produto, não é isso? Interessantíssimo. Tu tá falando aqui, eu tô tendo insight, eu vou inaugurar um negócio amanhã, você já esteja convidado a partir de agora. A gente vai inaugurar a BRP amanhã, e eu vendo um produto recreativo. Parte do meu cliente é o cliente profissional, pecuarista, né? Mas grande parte do meu cliente é recreativo. E eu vendo, meu ticket é 110, 120 mil reais. Então eu tenho que convencer, tem que ter valor, tem que ter comunicação assertiva. Aí eu estou muito nessa pegada agora de entender o que é calendário do ano que vem. Eu já vi que o maior orçamento que eu vou ter é para marketing, mas para a gente não desperdiçar esse dinheiro, você tem que saber para quem está se comunicando, né? Perfeito. Se você não sabe, você vai jogar todo o dinheiro na lata de lixo, né? Sim. Com certeza. A segunda pergunta, tu já começou
a responder ela. Qual foi o erro mais caro que você cometeu no negócio e como você lidou com medo, insegurança, pressão financeira? Tu falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é um tema que, como ele toca muito o empresário, principalmente o cara que está começando, o pequeno, né? Acesso a crédito, jogar dinheiro no lugar errado, né? Às vezes tem um indicador de referência, um indicador errado, né? Esses dias eu estava lendo que faturamento é ego, né? Resultado é o que você se propõe, né? É importante, mas caixa é o que te faz crescer, andar, né? E reinvestir. Me fala um pouco sobre esses erros do teu começo. Cometi muitos erros. Esse que eu comecei a falar aqui, que achar que todo mundo é meu cliente, etc., foi um grande erro e levou muitos anos, mais de uma década, para eu refinar o modelo ideal, que é o Instituto Visão Solidária hoje. E é por isso que quando eu consigo validar o modelo certo, com posicionamento adequado para o público, o negócio estoura. Mas o meu principal erro, e é um conselho para você, empreendedor, empresário que está aqui nos acompanhando. Acho que até validar o seu negócio naquilo que você é bom, nem é tão difícil assim. Agora, o maior erro que eu cometi depois que eu comecei a ganhar um dinheirinho, ter validado o meu primeiro negócio, é achar que eu poderia ser um multiempresário muito cedo. Tá. E esse, para mim, é o maior erro que empresários em ascensão, emergentes, cometem. Porque eles veem um videozinho do economista dizendo assim, olha, você precisa colocar os ovos, aliás, em várias cestas, né? Você não pode deixar todo o seu dinheiro num negócio só, porque se vier uma crise, se tiver dificuldade, você vai quebrar e não vai ter onde buscar recursos. Sim. É o maior erro que você possa cometer. Diversificar é fundamental, mas no tempo certo. Ok. E qual foi o maior erro? Comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a segmentar. De repente eu tinha 3 coisas que eu estava investindo e que não era o meu negócio principal. Agora, meu negócio principal estava dando um dinheirinho. O que eu precisava fazer? Colocar energia, crescer, gerar musculatura, aumentar meu faturamento, preservar os meus resultados, gerar caixa. Porque o que gera crescimento de verdade é caixa. Quando eu comecei a diversificar fora do tempo, eu comecei a pegar o dinheiro que eu produzia no meu negócio principal e colocar em negócios em validação, em segmentos que eu não dominava, e isso quase me quebrou. Então, o maior erro que eu já cometi, diversificar fora do tempo. Interessantíssimo. Time, né? Time errado. Aí eu comecei a arrancar dinheiro do caixa, que era pequeno daqui, dividir com negócios que não gerava resultado, e aí eu comprometi o caixa do meu negócio principal. Certo. Que quase fez com que o meu negócio principal quebrasse. Sim, sim. Então, o maior erro que eu cometi na jornada empresarial foi esse. Interessante. Isso acho que muita gente passa. Eu faço parte de um grupo familiar de vários segmentos. A gente já saiu de segmento que, em algum determinado momento, a gente entendeu que não tinha vantagem competitiva. Cara, a gente não vai conseguir competir de igual para igual nesse segmento. A gente vai fritar mais quanto tempo de dinheiro nisso? Então vamos sair do negócio e vamos potencializar os negócios que a gente tem resultado e tem vantagem competitiva. Agora, detalhe, o tamanho de vocês permite mudar a direção pontual de alguns setores, não, né? Sem dores. Não sem dores, claro. Sempre tem as dores, né? As percas, né? Sim. Agora, o pequeno empreendedor, que ele não tem estrutura, ele está começando um negócio, gerar um caixazinho, ele começa a tirar, suicídio. Sim. É suicídio diversificar no time errado. Interessantíssimo. Né? Como você organizava o fluxo de caixa? Acho que assim, fluxo de caixa, a gente estava falando sobre sono agora há pouco, eu acho que tira muito sono de empresário. Como organizar o fluxo de caixa no começo? Eu não organizava. Dinheiro, como é que você trabalhava despesa, fornecedor, né? Não começou bem financeiramente, assim, não começou calçado, você também falou que começou com 10 cheques do Banco do Brasil. Exato. Né? Então não teve esse... E pagando juros a 3% do banco, né? Então não tem como começar bem. Tem empresário que consegue começar já com um capitalzinho e tal, né? Não sei se isso é tão diferencial, porque eu acho que acaba torrando mais, né, quando não está apertado. Mas quando a gente começa sem, a margem que a gente tem para erro é muito menor. Cara, não tinha fluxo de caixa, esse é o ponto, né? Eu basicamente vendia e no outro dia eu tinha que antecipar o cartão de crédito para pagar os boletos do dia seguinte, né? Então, se uma semana as vendas baixavam,
eu já tinha dificuldades em pagar os compromissos, porque literalmente eu comecei sem nada. Zero. Eu sempre digo o seguinte, né? E com todo respeito ao Sebrae, mas assim, se for no Sebrae pedir uma orientação para abrir o seu CNPJ, ele vai falar, olha, você precisa do dinheiro de investimento para estruturar um negócio, 6 meses de fluxo de caixa. Irmão, o brasileiro ele tem 30% do dinheiro para montar o negócio. Sim. 70% eu brinco que ele amarra no rabo do foguete, parcela e abre as portas. Sim. Essa é a realidade do empreendedor brasileiro. Foi a minha realidade. Então eu fui gerar caixa muito lá na frente, depois tomar muita porrada, pagar muito juro de antecipação de recebíveis, Marcelo. Tu sabe que uma das coisas que a gente estava falando sobre educação financeira, mas eu defendo muito o empreendedorismo jovem. Porque o jovem com 19 anos, você fala 30% dinheiro e 70% vontade. Só que ele pode quebrar, ele pode errar, ele se renova, ele se refaz, porque ele não está naquele momento ainda de você preservar uma família, de você ter responsabilidade com o filho, com a esposa e outras coisas mais. E eu falo muito isso, o brasileiro ele empreende muito tarde. Muito tarde. E às vezes se ele errar, por exemplo, o empresário com 30 anos, se ele errar, fatalmente ele vai ter medo de voltar. Mas com 19, com 20 não. Ele vai, com 30 anos virou PhD. Já Perfeito. Errou, já corrigiu, né? Fez mudança de curva, já entendeu o que é que não pode fazer. Volta para casa às vezes do pai e da mãe ali rapidinho, daqui a pouco ele vai de novo, porque quem nasceu para empreender vai empreender. Por isso que a gente defende muito a entrada do empreendedorismo jovem. Perfeito. Porque isso dá oportunidade para a gente pensar e refazer. Eu acredito total nisso, né? Porque gera maturidade muito cedo. Sim. Imagina que eu com 19 eu tinha funcionário. Né? Pois é. E eu falo sempre da jornada de maturidade do empresário também, que é importante, né? Sim. O homem, na verdade, ele tem algumas fases de maturidade. E eu falo que a primeira é quando sai de casa, a segunda é quando ele abre um CNPJ, muito cedo, que é importante. Gera maturidade pra caramba Meu quando foi você com abre. 16. Olha só. Foi Meu emancipado. foi com 15. Foi emancipado para abrir o CNPJ. E aí, assim, ó, então veja, CNPJ, outra maturidade. Quando casa, outro nível de maturidade. Quando tem filhos, já aí zerou o game. Sim. Eu brinco que se o cara não se torna um homem maduro depois que ele tem filho, que é a quarta fase, aí esquece. Interessante. Agora nós vamos passar para o crescimento. O que você fez, o que fez o teu negócio realmente crescer? Marketing, localização, produto, gestão, tudo isso junto, o que é que tu dá mais prioridade, importância nesse movimento do crescimento? Tem muita coisa envolvida para você escalar um negócio e crescer, mas assim, se eu puder definir em 2 pilares apenas, Certo. Um é posicionamento e comunicação. Nós conseguimos estruturar, eu falei na minha convenção agora, no Malai Manso Resort, estávamos lá em mais de 200 empreendedores franqueados, e eu disse assim, falei, olha, eu tenho a grata alegria de ter recebido uma visão de negócio, e eu digo que isso é inspiração de Deus. Então, eu visualizei um negócio e consegui modelá-lo de modo que a comunicação gerou um posicionamento muito forte para o público-alvo que nós queríamos atingir, que é o público C&D. Certo. Posicionamento e comunicação. Agora, o que fez disso um negócio escalável de grande sucesso é cultura forte. Cultura. Cultura forte. Quando eu coloquei o negócio, eu tinha 7 lojas próprias do Instituto Visão Solidária em 2022. Quando eu desenhei, né, formatei para franquia, falei com os colaboradores mais próximos de que eu franquearia, eu vi muito tesão, muita vontade logo no início deles de que o negócio daria certo. Sim. Então, quando eu conversava com eles, eu percebi uma coisa, os caras acreditavam tanto quanto eu acreditava no crescimento do negócio que nasceu no Centro-Oeste, que nasceu em Cuiabá, né? Então, posicionamento e comunicação, que isso faz com que a gente tenha diferenciais competitivos no mercado e gere destaque. Segundo, cultura forte. Se você tem uma cultura vencedora de construir resultado, de gerar impacto, de gerar prosperidade, de mudar a vida das pessoas, irmão, ninguém te para. Certo. Mas aí tem que ter processo, rotina, tudo repetição. Direitinho, irmão. Assim, ó, o básico, né? Gestão de pessoas, gestão de processos é fundamental. O básico, ele é elementar. Agora, eu falei numa palestra semana retrasada, é como atender bem na sua loja. Não é diferencial, é obrigação atender bem. Chave de entrada. Porra, é obrigação. Agora, a régua é tão baixa no Brasil que atender bem ainda é um diferencial. Não deveria. É como dizer assim, poxa, aquele cara tem um apreço muito forte por mim porque ele é honesto.
Honestidade é obrigação, mas ainda é um diferencial, porque tem muita gente desonesta. Sim. Então, fazer gestão, ter um processo bem estruturado, com clareza, sem grandes complexidades, porque o desafio no crescimento, né, Marcelo, e você sabe disso, é gerar processos fundamentais de modo que a burocratização não ingeste o negócio. Ok. Essa linha é muito tênue. O setor público tem dificuldade com isso. Certo? O setor público é burocratização 100%, né? Se eu não E aí burocratiza, eu não fiz nada. trava, exato. E aí na empresa, quando você dá o start e cresce, é preciso processos bem definidos, porque senão vira bagunça e se perde o mais importante, que é a cultura. Sim. Agora, se você começa a colocar muita energia em desenhar processo, você burocratiza o negócio e destrói a cultura. Sim. Então, É um limiar. é equilibrar os tênue. pratos. Exato, é uma linha bem tênue. Como controlar o crescimento sem perder qualidade? Tu já começou um pouco a explicar isso, o papo tá fluindo legal, mas eu entendi aí que muito disso é a cultura, né? Você acompanhar, você ter recorrência nos processos, você ter padronização nos processos. Foi difícil? Porra. O maior desafio no crescimento em velocidade é você preservar sua cultura. Ponto. Se você consegue preservar sua cultura vencedora, ninguém te segura. Agora, quando você escala, por exemplo, ontem nós inauguramos simultaneamente 8 lojas no Brasil. Okay. 5 no estado de São Paulo, 1 no Mato Grosso do Sul e 2 no Rio Grande do Sul. Então veja, 8. No mês foram 16. Caramba. Ano que vem, a gente deve inaugurar 160 operações. Hoje vocês têm 150 operações? Nós temos 150 em funcionamento e 290 vendidas. Nossa Senhora. Então, o que nós temos operando, nós temos já vendida para inaugurar ano que vem. Ok. Então, a gente deve dobrar de tamanho ano que vem. Então, assim, cara, processo, cria novos departamentos, estrutura, contrata mais gente. E o desafio é o quê? Em meio a tudo isso, não perder a essência. Sim. Que fez com que o negócio fosse um diferencial para os franqueados, para que os colaboradores realmente fossem apaixonados como são, Sim. em viver essa cultura dia a dia. Então, é o maior desafio, né, cara? É você, no crescimento, não tem como, você tem que burocratizar um pouco mais, Okay. senão você perde o controle total do negócio, e aí não faz sentido também. Né? A linha é tênue e é preciso você ir evoluindo. Eu, como CEO, meu desafio é a cada 6 meses ter novas ideias. A cada 6 meses eu conseguir olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso mudar e evoluir. Porque se eu não evoluir junto, ou eu vou me tornar um cara muito burocrático e inacessível, né? E não vou acompanhar o crescimento, ou eu vou evoluir, vou acompanhar o crescimento e consolidar isso no Brasil. Entendi. Agora, para quem tem uma ótica, mas não faz parte de uma rede, de uma franquia, que tá ali em pele viva, Tá. né, em carne viva ali, onde a maioria dos donos de ótica erra na operação. Dá uma mensagem para essas pessoas que estão votando aí. Cara, você erra na gestão. Porque a maioria das óticas nascem de um puxadinho. Exemplo. Sim. Pô, sou vendedor de uma ótica, consigo um dinheirinho, alugo um pontinho, monto uma óticazinha e vou sobreviver. Então, aí não tem gestão. O que entra no caixa, eu uso para o pessoal, não separo o que é empresa, o que é pessoa física, compro o carro no CNPJ da empresa. Para você ter uma ideia, 70% das óticas no Brasil faturam abaixo de 40 mil. Sim. É muito pouco. E aí trabalha o dono, a esposa, mais 1 ou 2 colaboradores, vivem no limite o tempo inteiro. A família é maior do que o negócio, né? Exato, a família é maior do que o negócio. E assim, cara, o que é posicionamento? O que é comunicação? Amigo, eu vendo óculos, ponto, acabou. Então o maior erro é não tocar a sua ótica como você deveria tocar, como uma empresa que tem um CNPJ, que tem custo fixo, operacional, que tem o seu salário e você respeita o seu salário, você não pega mais, porque não é tempo de fazer retirada de lucro ainda, porque o negócio não tem tamanho de fazer retirada de lucro, que pega o dinheiro, primeiro dinheiro caro no banco e ao invés de injetar no negócio, compra um carro, compra uma casa, imobiliza e aí leva um negócio muito aleatório, antiprofissional e por consequência não cresce, cara. É o maior erro, Marcelo. Eu falo que às vezes o pequeno,
ele confunde prolabore com salário. Perfeito. Né? Prolabore tem que dar resultado, tem que ter caixa, tem que ter recorrência, tem que ter previsibilidade. Perfeito. E às vezes a pessoa confunde e fala, não, mas eu não posso diminuir o meu prolabore. Não, e aí assim, tem um monte de vídeo na internet dizendo o seguinte, olha, primeiro você se paga, depois você paga as contas da empresa. Cara, desculpa, velho, não existe isso, irmão. No início da jornada, às vezes você fica sem salário para honrar com os seus compromissos. Aí tchau, obrigado. Perdeu a credibilidade, acabou. Saiu do mercado. Né? É verdade, é verdade. Vamos lá, qual foi o papel do atendimento no crescimento da empresa? Qualidade de atendimento, você falou um pouco de experiência, essa pegada está muito forte também, né? Acho que as empresas perderam esse diferencial que era, há tempos atrás, quem tinha produto se diferenciava. Hoje o cliente está com a importância muito maior nisso, né? Então qual foi o papel do atendimento, da qualidade do atendimento no crescimento do teu negócio? Total. Agora sim, eu construí um negócio para ele não ser dependente do atendimento. Ok. Veja, tanto é que o nosso nome não é Ótica. Nós somos o Instituto Visão Solidária, mais barato que Ótica. O nosso enunciado, a nossa comunicação agressiva, chama a atenção do consumidor do ponto de vista, pô, vou ganhar alguma coisa, deve ser mais barato do que uma ótica tradicional, vou entrar. Porque é convidativo para o consumidor final, o cliente entrar. Mas aqui dentro o nosso objetivo não é preço, é experiência, né, de bom custo-benefício. De modo que entrei, comprei, fui embora com a sensação de ganho. Ganhei porque fui bem atendido, ganhei porque a experiência de compra se difere das outras compras de óculos que eu fiz nas óticas tradicionais. Porque dentro da nossa loja não tem balcão que divida produto do cliente. O cliente entra, experimenta, coloca no rosto quantos óculos ele quiser. Depois ele senta, escolhe a lente e vai embora. Pagou, vai embora. Diferente das óticas que você entra, senta no balcão, o atendente vai lá, pega o óculos, traz para você. A gente colocou esse contato direto com o cliente. Self-service ali. É quase um self-service, um semi-autoatendimento, né? De modo que a gente quebra um pouco aquela ideia, tanto é que na nossa missão da empresa é democratizar o acesso ao óculos no Brasil. Okay. E do ponto de vista de acesso do cliente ter uma experiência diferente. Então ele vai lá, escolhe. Não tem na nossa loja, por exemplo, o seu rosto é redondo, seu Marcelo, então tem que ser um óculos quadrado, retangular. Não. Na nossa loja, o cliente usa o que ele se sente bem. Então é democrático, a gente vai lá, vende a lente, tá tudo bem. Porque o que é bonito para mim é feio para você. Né? O que é feio para você é bonito para mim, ainda mais em tempos em que nós vivemos. Então, a gente respeita o cliente, deixa ele opinar sobre aquilo que é melhor para ele, que ele se sente melhor, a gente vende a lente, gera uma experiência diferente um pouco do tradicional e tá tudo bem. Okay. Essa experiência já é um grande diferencial, de compra. E o que é melhor? Nós somos focados em marca própria. Okay. Então, nossas lojas não são focadas em players no mercado. 97% do que nós vendemos é só produtos exclusivos nosso. Isso gera duas coisas para o cliente. Primeiro, ele compra um produto de qualidade, né? Porém com um custo, comparando com um player de mercado, de até 50% menor. Então, quando o cliente ele vai embora, custo-benefício, ele vai embora com a sensação de ganho. Poxa, paguei 1.500 no meu outro óculos que era da marca tal, comprei aqui no Instituto Visão Solidária, paguei 800 e é tão bom quanto do ponto de vista satisfeito quanto. Exato. Sensação de ganho. Eu digo que não tem melhor satisfação que o cliente possa ter do que a percepção de ganho. Comprei, me atendeu bem, gostei e ainda economizei. Sim. Essa é a ideia. Faz muito sentido. Qual foi o maior desafio em transformar o modelo em franquia? Qual foi o momento também? E quem te influenciou? Eu tinha 7 lojas quando eu franqueei. O negócio foi dando certo, eu fui melhorando. Desenhei uma timeline de inauguração de lojas muito vencedoras. Okay. Na minha 5ª, 6ª e 7ª loja, tinha fila quando eu inaugurava na porta de loja. Certo. Então aquilo me motivou muito. Falei, caramba, isso aqui precisa ir para o Brasil. E eu sempre fui sonhador, sempre fui audacioso, sempre tive vontade de ir além, né? Nunca fui acomodado. Falei, como é que eu cresço mais rápido? Porque capital próprio, eu preciso respeitar o meu caixa, né?
Então, eu fui estudar no mercado, cheguei ao modelo de franquia. Eu não tinha, quando eu decidi franquear, uma referência de modo que eu falasse, poxa, eu vou franquear porque alguém me influenciou. Eu não tinha. Eu fui pesquisar no mercado, cheguei ao modelo de franquia, estudei um pouco e decidi que franquearia porque eu acreditava que o meu modelo de negócio, né, o Instituto Visão Solidária, já estava bem validado e eu acreditava que poderia ir para o Brasil. Certo. Contratei uma empresa, né, especializada em formatação, formatei documento e quando foi no final de 2022 coloquei para o mercado. Não tinha experiência de franquia, e aí à época eu me lembro que eu busquei conhecimento e desse conhecimento criei um relacionamento de amizade com uma pessoa que já tinha experiência no franchise, que hoje é um sócio meu, que é o Wilson, certo. E a Isabela. E aí a gente comecei a jornada, logo depois eles se tornaram meus sócios e a gente tá nessa crescente, mas não tinha uma influência pela qual eu vou franquear, não. Porque aquele modelo busquei o conhecimento, identifiquei no modelo a oportunidade. Coisa de dentro mesmo. A franquia é a forma mais democrática que se tem de crescer e gerar prosperidade para a vida das pessoas. Sim. Imagina que eu tenho um franqueado que vendeu a casa para montar meu negócio, que vendeu o carro, que pegou empréstimo no... Tem de tudo, irmão. Sim. Tem um mais louco do que o outro. Interessante. Eu acho que assim, se você pensar, acho que meio filosoficamente, você tem um sócio que está colocando o dinheiro dele em risco, que vai te ajudar a fazer o negócio crescer e entra com o capital dele, diferente do banco, que ele vai te ajudar, claro, ele entra com capital importante, mas ele não está tão comprometido no resultado e no sucesso do teu negócio. Zero. Como toma aqui o dinheiro e me paga. Franqueado ele perde Perfeito. Junto, né? E sabe de uma coisa, só para complementar o franchise, quando você entra no modelo validado como do Instituto Visão Solidária, a média das óticas no Brasil faturou abaixo de 40 mil. Sim, você falou. A nossa média nacional 2025 é 104 mil. Olha que diferença. Mais que o dobro que a média nacional das óticas. Que diferença, né? E vendendo produto com preço, melhor custo-benefício. Né? Perfeito. Interessantíssimo. O que você nunca abriria mão em um franqueado e como identificar os comportamentos vencedores na hora de abrir uma franquia? Caso de hora de colocar um franqueado para dentro, né? O que eu não abriria mão? Caráter, boa reputação. Identifica isso? Normalmente sim. Cara, eu acredito, assim, por exemplo, eu tenho hoje mais de 100 franqueados. Sim. Porque nós temos quase 300 vendidas, mas é multifranqueados, né? Gente que tem mais de uma loja. E eu falei na minha convenção também que se eu fosse escolher, né, 100 franqueados aleatórios, eu não conseguiria escolher com tanta qualidade como tive a alegria de escolher os meus primeiros 100 franqueados. É difícil, tá, Marcelo? Você falar assim, vou acertar em tudo. Não acerta. Sim. Né? Mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é de gente de boa reputação, de boa índole, que tenha valores similares com o que eu acredito e carrego na minha vida. Certo. Se a pessoa tem, a segunda coisa que é indispensável é a vontade. Okay. De se desenvolver e aprender. Porque uma franqueadora, ela é uma empresa de formação. Nós somos uma empresa de educação. Sim. Que basicamente eu pego uma pessoa que nunca empreendeu na vida e eu preciso ensinar o beabá, né, para que ela possa empreender através do meu negócio. Okay. Então você tem caráter, alinhamento de princípios e valores e tem vontade, tá disposto a pagar o preço, porque não é só flores, não. Tem dificuldade, tem luta, cada mercado é um mercado, cada região é uma região, tem lugar que a concorrência é mais acirrada, tem lugar que não. A pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. E aí a gente pega na mão dela e ajuda ela a chegar nos objetivos pelos quais ela se tornou uma franqueada. Muito interessante. Eu estou lendo um livro agora que é Princípios, de Rei Dalio. Ele fala muito sobre as verdades fundamentais, né, que levam as pessoas de sucesso, os grandes empresários, e muita coisa de energia positiva, de atitude, né, de bons costumes, né? E o histórico mostra muito isso, né? Acho que tem essa oportunidade de você estar entendendo quem vai entrar dentro do teu negócio, que é teu sócio. E hoje assim, ó, o ambiente expulsa, né? Sim. Se você entra num ambiente que você não tem alinhamento com esse ambiente, cara, você vai se sentir mal, você vai sair. Ruim. Ou ele vai te expulsar, das duas uma, né? Então ter alinhamento é fundamental de energia, de valores, de princípios para você estar bem alocado dentro desse ecossistema e poder prosperar. Sim, sim. Então vamos lá, mais uma aqui.
quais os custos invisíveis que acabam quebrando os pequenos negócios? Tu falou do tempo que tu começou e hoje, olhando para trás, o que é que tu pode falar assim para a pessoa evitar, para não desperdiçar tanto? Pô, caramba. Tem muito custo invisível, coisa, né? Cara. Tem muito custo, porque assim, quando você desenha no papel o seu negócio, é aluguel, funcionário, comissão, imposto, no meu caso, royalties. Sim. Pô, meu ponto de equilíbrio é 40 mil. Aí você começa a operar, o ponto de equilíbrio é 60. E você descobre um monte de coisa invisível que você não calculava. E aí é um pouquinho em cada lugar. O que torna mais difícil, né? O que torna mais difícil. Você está concentrado, beleza, eu já sei onde é. Mas... então, por exemplo, veja, você planeja que você vai colocar 5% para o marketing, você daqui a pouco está gastando 8%. Pô, tá fora do planejado. Você queria manter um CMV em 25%, porém você não faz um trabalho bacana com o seu time para conscientizar o seu time de vender os produtos que geram mais margem. Aí de repente seu CMV está em 33%, está te comendo mais 8%, né? Não previsto. Não previsto. Porra, aí se você vende 100 mil, você queria 25 CMV e é 33, você perdeu 8%. 8% da sua margem, sim, da sua margem de contribuição, né? Certo. Então aí vem muitas outras coisas, né? Vem a energia que você preveu 800, tá pagando 1.600 de energia, você tá também, enfim, material de expediente era 500, tá 1.200, porque o seu pessoal na hora que vai no mercado gasta mais. Quando você junta essas coisinhas, come 50% do teu lucro, ou se a sua margem foi espremida, não sei qual é a margem, acaba com o teu resultado. Aí você fala, pô, tô vendendo, mas não tá me sobrando, porque você tá precificando errado. Você não tá considerando, por exemplo, a antecipação de recebíveis, porque você não tem fluxo de caixa. Você parcela em 10 vezes, precisa antecipar, hoje você tá pagando 13% para ter esse dinheiro no teu caixa agora. Se a sua margem é 15, irmão, e você tá perdendo no CMV, no aluguel, na energia, você tá pagando para trabalhar. Você já na precificação, se a pessoa não tiver esses macetes, ele já erra. Já erra. Né? E depois não tem o que fazer, né? Interessantíssimo. O que separa quem cresce de quem fica pequeno? Acho que é um pouco filosófico aí, mas tu já tá num momento, eu acho que dá para dar essa contribuição para quem tá na fila. Ação. Atitude. Me perguntaram na palestra esses dias, qual é o primeiro passo para se empreender? Eu respondi, dar o primeiro passo. Ação pura. Dar o primeiro passo é o primeiro passo para iniciar na jornada do empreendedorismo. Ação. Tu falou de não esperar o momento ideal, porque não existe momento ideal, né? E detalhe, você tem 20 anos, fala, pô, vou me planejar para começar aos 30. Aos 30 você é mais medroso, você não tem o mesmo nível de coragem que aos 20, e as lutas que você vai enfrentar aos 20, se você esperar aos 30, você vai enfrentar também. Então eu sempre digo, começa logo, toma porrada logo, erra logo, porque como você falou, aos 30 você é expert. Aos 30 você tá pronto pra já errei, já sei o que não fazer, já doeu, né? A tomada, já tomei o choque. Tá bom, vou te fazer uma última pergunta, aí vou te dar um tempo para tu desenvolver ela, porque ela é bem interessante. O que significa sucesso para você, Tony? Hoje, sem platonizar muito, sem ser muito filosófico, pensando no empresário. O que é sucesso para ti? Sucesso para mim é além da empresa, né? Sucesso para mim é igual a prosperidade. E prosperidade é a ausência de falta. Ok. Então veja, não tem a ver com quanto eu ganho. Porque eu posso estar falando com empreendedores aqui que ganham na última linha lá um dinheiro, faz um salário de 30 mil reais por mês e se sente muito bem realizado em todas as áreas da vida dele. Então ele tem o carro dele, ele já tem a casinha dele, mas ele tem uma família saudável, ele realizou os sonhos dele. Então, para mim, isso é sucesso. Sucesso eu defino como prosperidade. Prosperidade é a ausência de falta. Tenho saúde, tenho a grana que eu gostaria de ganhar e ganho, tenho uma família que eu sonhei. E aí, falando sobre família que eu sonhei, eu vou dar um testemunho aqui, né? Porque é oportuno aqui. Eu cheguei aqui em 2008, no Acre, em Rio Branco. E eu comecei a trabalhar, como falei, na Galeria Meta, e nós abrimos a loja em 2009,
E no meu primeiro Natal aqui, eu gostava muito de ir para Rondônia passar com a família. Mas eu cheguei à época em Rio Branco com R$ 400, fiquei com um amigo meu no Hotel do Papai, eu nem sei se existe ainda na Floriano Peixoto. Existe. Com 4 dias meu dinheiro acabou e o amigo que veio comigo começou a me emprestar dinheiro. Então quando chegou no Natal, eu não tinha grana para ir para Rondônia. E eu me lembro que no dia 24, e aí nós estamos aqui já na véspera do Natal, né? E eu estou aqui em Rio Branco 15 anos depois, talvez. Eu me lembro que eu saí da Galeria Meta, estava um dia chuvoso, por volta de 18h30, o calçadão de Rio Branco estava lotado, e eu passava em frente a uma loja na esquina ali, que sobe da Galeria Meta com o calçadão de variedades. Não me lembro o nome dessa loja. E estava tocando uma música às 18h30, calçadão lotado, e eu triste, porque eu não tinha exatamente como que eu ia passar o Natal, etc. Pouco tempo aqui, sem dinheiro. Tava tocando uma música dizendo assim, ó: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos. E eu tinha 18 anos, eu fiz uma promessa para mim no calçadão de Rio Branco, no Acre, no dia 24 de dezembro, às 18h30 aproximadamente, para mim mesmo e para Deus. Eu falei: Deus, eu saí de casa muito cedo, e quando eu abracei a minha mãe, eu prometi para mim mesmo que eu não perderia tempo na minha vida, eu realizaria todos os meus sonhos. E, cara, alguns anos depois eu realizei todos os meus sonhos através do empreendedorismo. Naquele dia eu falei: Deus, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma esposa, eu vou ter filhos, eu vou ter uma empresa bem-sucedida e eu realizarei todos os meus sonhos. Amém. E eu não me esqueço desse dia. Então, se eu puder definir sucesso, eu me considero um homem de sucesso hoje. Por quê? Eu já realizei todos os sonhos materiais e que não eram tão grandes assim. Óbvio que eles se renovaram, né? Porque vai renovando, né? Vai mudando de tamanho os nossos sonhos, né, Marcelo? Vai mudando. Com certeza. O restaurante muda, né? O carro muda, o relógio muda, mas naquele momento todos os meus sonhos eu já realizei. Tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, a Heloísa, a Lívia e agora o TJ chegou, a Catiúcia. Para mim, isso é a definição de sucesso. É a ausência de falta. Ganho um bom dinheiro, meu negócio prospera, meu negócio transforma a vida das pessoas. Perceba, chega um tempo que só ganhar dinheiro já não faz mais sentido. E você estava falando nos bastidores ali sobre todos os projetos sociais que você é envolvido, porque só ganhar dinheiro não faz mais sentido para nossa vida, né? Com certeza. Você precisa transbordar. E hoje eu tenho... Outro dia, a minha primeira franqueada que faturou R$1 milhão em um mês me ligou, quase chorando. Falou: Tony, eu parei meu carro na beira do acostamento porque eu tô na estrada. E cara, eu acabei de faturar R$1 milhão uma franqueada. Proporcionar isso. Construindo lucro operacional, bicho, de R$200 mil nos negócios dela. Não tem preço. Franqueado que é ex-professor, que vendeu a casa, montou um negócio, que ganhava 10 pau por mês, tá fazendo 80 mil de lucro por mês no negócio hoje, através de um negócio que eu fundei, que eu criei. Cara, o jogo mudou. O jogo já não é mais sobre eu ter sucesso. O jogo agora é sobre fazer com que empreendedores pelo Brasil também tenham sucesso, através do modelo de negócio que levou mais de 15 anos para eu validar. Sim. E eu digo hoje, olha, levou mais de 15 anos para eu validar, irmão. Agora tá pronto. Aprende comigo, coloca em prática e você também vai ter sucesso e também vai realizar os teus sonhos. Então, acho que eu defino a sua pergunta com essa história. Falou muito bem dela, muito bem. Eu quero te agradecer e quero te explicar também o que é esse projeto do CNPJ Cast. É exatamente isso também, a propósito, né? Eu conversei com Deus várias vezes e eu perguntei para ele o que estava. Deus, está me faltando, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, e eu passei muito tempo perguntando para ele. E eu não tinha percebido o que eu já estava fazendo. E em um momento ele me falou: cara, tu já está fazendo. A gente conversou, tu me pediu orientação e tá aí, teus projetos que tem esse apelo, né, que tem esse propósito de ajudar, de levar o empresário
uma entrevista de qualidade como essa, que eu tenho muito prazer em estar fazendo hoje. Para mim é uma oportunidade como pessoa também. Te agradeço por estar aqui com a gente. Alegria é toda minha, meu irmão. Como também o nosso projeto de educação financeira, que vai levar o bem para as famílias. Isso me motiva muito. Eu acho que 50% da minha motivação hoje está dentro disso e estou muito mais realizado. Parabéns, cara. Muito obrigado pela tua presença. Eu quero te desejar já um Feliz Natal para a tua família, né? Que Deus traga as bênçãos que vocês tanto merecem, tanto buscam, né? E para você, empresário, né? Feliz Natal. O Tony vai dar a mensagem final dele aqui, mas eu quero que você lembre disso. Nosso propósito é ajudar você aqui a prosperar. Fala aí, é Tony. isso, Marcelo, obrigado. Alegria estar aqui no CNPJ Cast. Parabéns, cara. Eu acho que é isso. Isso nos realiza, né? Sim. Poder contribuir, poder transbordar na vida das pessoas. Para você que acompanhou o nosso bate-papo aqui, que Deus te abençoe também. Acredite em você. Você é a melhor pessoa para mudar as condições difíceis que estão diante de você. Não vai aparecer milagre, não vai aparecer anjo da guarda, é você. Deus te escolheu, decida, dê o primeiro passo, acredite. Os desafios virão para gerar musculatura para você ir para os próximos níveis que você deseja. Não tem jeito. Para nós superarmos, para nós alcançarmos o extraordinário, tem que transpor muita dificuldade, muitos desafios, muitas lutas, porque é nessa jornada desse processo que Deus nos prepara para patamares maiores. Amém. Então acredite, vai para cima, empreenda, porque eu digo que o empreendedorismo é o maior programa de transformação social do mundo. Não interessa a raça, cor, sexo, de onde você saiu. Se você tiver um projeto legal, se você acreditar em você e for resiliente, você vai vencer. Prosperar. É isso aí, empresário. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do CNPJ Cast. Não se esqueça. Até mais e bons negócios.